Salve, galera! Olha, eu nunca fiquei tão animado com um empate, cara. Tô bem empolgado, muito pé no chão, muita humildade. Eu vi muita gente faltando com respeito com o Vasco. Teve nego falando aí que a camisa do Corinthians pesa 3 toneladas, que a chance do Vasco ganhar a final, a probabilidade era 91 Corinthians, 9 Vasco. Teve gente já cravando que o Corinthians já era campeão. Jogo é jogado, lambaria é pescado. Eu tô dizendo nada que o Vasco já ganhou aqui, mas temos muitas coisas positivas para falar sobre o jogo de hoje. Temos algumas coisas negativas para pontuar também. E já começo o meu pós-jogo falando que a missão que o Vasco tinha na Arena Itaquera, ele cumpriu com louvor. A missão 01 do Vasco hoje era voltar vivo. A gente, sob hipótese alguma, podia tomar um 3-0, até um 2-0, que é reversível? É, mas encaminha bem um título, uma classificação, seja lá como você queira colocar. Então a missão 01 do Vasco era voltar vivo, e a gente voltou. Voltamos com 0-0, mas além de voltar vivo, eu acho que o Vasco acendeu, pelo menos no meu coração, uma chama, e quero ouvir a tua visão depois aqui embaixo nos comentários. O Vasco hoje deu provas de que o coletivo do Vasco hoje é mais azeitado do que o do Corinthians. A gente tem mais jogadores hoje com condição de desequilibrar e decidir uma partida. O Vasco se mostrou coletivamente fora de casa, a torcida do Corinthians é absurda, fez uma festa surreal. E mesmo com toda essa festa, mando de campo jogando em casa, pouquíssimos momentos o Corinthians teve as cartas e a rédea do jogo para falar: jogo na minha casa, para minha torcida, e eu vou mostrar que eu sou melhor que você. Isso praticamente não aconteceu. O Corinthians tem uma melhora um pouquinho mais acentuada no segundo tempo, a partir do momento, e aqui vem um problema, que o Dorival olha para o banco. Por mais que não sejam grandes jogadores, nossa, um banco de craques, o Dorival Júnior, ele olha para o banco dele e ele consegue confiar nos jogadores que estão ali. Ainda tem carências, tem buracos no elenco do Corinthians, mas ele olha, ele puxa um Maicon, ele puxa um Carrijo, ele puxa um Vitinho, ele vai trocando ali sem aquela coisa: meu irmão, vou botar quem? Já do lado do Vasco, minha opinião tá definida. O Diniz não confia no banco dele. Ponto. São poucos os jogadores que estão no banco que o Diniz olha e fala: vem cá, tô precisando, vai lá você tentar melhorar o jogo. Um é o Verratti, mas é mais até para mudar o jogo, a característica, do que achar que ele só trocando uma peça por outra vai mudar alguma coisa. Ele normalmente tira o Nuno, que não aguenta jogar 90 minutos assim como o Coutinho, e bota o Verratti, empurra o Ryan para a ponta direita e o Verratti fica no comando do ataque. Essa substituição ele faz sem pensar duas vezes, ele calcula mais ou menos o minuto. Agora, o resto, você pode ver que contra o Fluminense foi a mesma coisa, ele quase não mexeu. Só que isso gera, entre aspas, um probleminha. Os jogadores do Vasco têm que se desgastar mais do que o time adversário, porque a gente tem que ficar levando a mesma galera em campo naquele ritmo maluco. Enquanto o Vasco tava taco a taco com o Corinthians fisicamente, a gente era muito melhor. O Andrés Gomes fazia uma fumaça desgraçada. Mas aí, conforme os jogadores do Vasco foram cansando, Nuno se arrastando, Coutinho se arrastando, o Gomes batalhou tanto, coitado, tomou tanta da porrada que ele já tava mancando um pouquinho. Thiago Mendes, que fez um partidaço. Para mim, os dois melhores jogadores do Vasco hoje, Andrés Gomes e Thiago Mendes. Também normal, começa a dar uma cansada. O Barros também começou a sentir um incômodo de uma coisa aqui, outra colar. Então o Corinthians foi melhorando. Por quê? Porque é normal, cara. Os caras trocam 5, 6 jogadores e a gente troca um. O Matheus França foi entrar com 40 e todos já. Então é um probleminha, tá? Inclusive, espero que a gente consiga resolver o jogo no Maracanã no primeiro tempo. Porque a tendência no segundo tempo ali é a gente ter um Vasco um pouquinho mais cansado. Mas é isso, cara. Eu acho que o Vasco provou que ele pode jogar de igual para igual.
fator psicológico justificável que a torcida do Vasco tem de ter receio de enfrentar o Corinthians. Dá pra gente botar isso um pouco de lado. Esse time hoje falou, não, mano, esquece o que passou aí. A gente joga de igual pra igual com os caras assim. A gente perdeu em casa, pô, feião. Já era esse time aí, tá? Pô, a gente perdeu feião de 3-2 em casa aquele jogo, pô, perdemos. Mas a gente já tá num outro momento. O Diniz mesmo fala que o time dele oscila pra cima, pra baixo, depois sobe e estabiliza. Parece que a gente tá vendo o Vasco numa crescente de novo. Inter, bons jogos com o Fluminense, apesar de ter perdido o segundo injustamente. Hoje empatou, mas jogando melhor que o Corinthians fora de casa. Então parece que a nossa setinha vai terminar a temporada pra cima, tá? E fica claro que pro ano que vem, se a gente quiser competir, se a gente quiser disputar coisas grandes e não ficar nessas oscilações, dá para manter o Diniz, mas dando mais opções. Bota mais uns 4, 5 bonequinhos ali no banco, até troca alguns titulares por jogadores melhores, e aí alguns titulares vão pro banco para melhorar. O Coutinho não aguenta jogar 90 minutos. O Coutinho, para mim, só fica em campo por 2 motivos. Motivo 1, há sempre aquele respeito por um jogador extra classe, que teve uma carreira muito grande. Cara, vai que o cara resolve numa jogada, um chute de fora da área, um passe, só que você é pobre. A probabilidade disso acontecer, o cara já morto e cansado, é menor do que de fato ele fazer alguma coisa. Quando o cara ainda é centroavante, é mais posicionamento e carimbar uma bola, é mais tranquilo. Mas quando você joga no meio de campo e nesse nível físico e com essa intensidade que o futebol exige hoje, pouco provável. Ele já não tem conseguido desequilibrar quando começa o jogo, quando ele tá aceso. Então, o Vasco acaba sendo vítima do elenco. O Matheus França fez aí uma temporada horrível com a camisa do Vasco. Você fica forçando a barra de um Coutinho visivelmente já fazendo mais do que hora extra, pagando férias já remunerado em campo, tá bom? Mas queria fazer uma pausa aqui para falar um pouco do jogo do Maracanã, individualmente de alguns jogadores. Só antes, lembrar vocês que a Ganhei.bet é a nossa patrocinadora. Estamos fazendo uma promoção, inclusive, lá no Instagram. A Ganhei é uma empresa do grupo PixBet. A PixBet tem um camarote no Maracanã e a gente vai escolher 5 pessoas, né? Cada uma tem direito a levar um acompanhante para ir ao Maracanã. A gente está fazendo uma collab lá no Instagram, perfil Dieguinho Futebolaço, mídia vascaína, Futebolaço Vasco e a Ganhei.bet, e a gente vai selecionar por parte da mídia vascaína e do Futebolaço 5 vencedores aí para levar um acompanhante, tá bom? Então comenta lá, capricha, quem sabe, se você for do Rio de Janeiro, tá? A galera que é off, inclusive a gente sempre olha só quem é do Rio, porque em cima da hora e tal, não tem como a pessoa vir de outro estado para cá, então a gente só vai selecionar pessoas que morem no Rio de Janeiro, tá bom? Então, aproveita lá, beleza? Inclusive, quiser já fazer tua fezinha, o teu palpite pro jogo de Vasco e Corinthians no Maracanã domingo, vai lá na Ganhei. Lembrando, galera, maior de 18 anos, responsável, empresa séria, paga rápido, odds incríveis. Hoje o empate do Vasco estava pagando 3,15. Quem botou uma graninha no empatezinho triplicou o dinheiro hoje. Vitória do Vasco hoje estava pagando 4,50 e deve estar uma odd legal ainda. Menor, mas uma odd legal para vitória do Vasco no Maracanã, beleza? Ganhei.bet, parceira do canal Futebolaço, e você, vascaíno, tem que ajudar o teu clube do coração. E uma oportunidade de você ter um produto incrível e ainda ajudar o Vasco é na GolCase. Produtos oficiais e licenciados, comprando uma capinha, a segunda sai de graça. Use o meu cupom GOVASCO para você garantir um desconto. Até o final de semana, o nosso desconto está dobrado. Normalmente dá 5% de desconto, mas agora está dando 10% para compras acima de R$100, tá? Tem o nosso copo Life de 1 litro 120, tem os nossos copos de 450 ml, tá? Nossas garrafas também temos uma variedade enorme. A Flip Pro de 750 ml, a nossa garrafa Urban de 500 ml e a Fresh. Ela tem 2 versões. Essa mais rechonchudinha de 950 e tem uma versão menor de 650 ml também, beleza? GolCase, parceira do canal Futebolaço. Use o cupom GOVASCO para você garantir o seu desconto. Compras acima de R$100, o meu cupom é aplicado. Não esquece do GOVASCO. E compras acima de R$200, parcela como está aqui embaixo, até 3 vezes sem juros. Olha que maravilha. GolCase, parceira do canal Futebolaço. Galera, queria elogiar muito 2 atletas hoje. O Andrés Gomes, para mim, foi um azogue.
Eu até comentei pra galera que assistiu a live de última hora que a gente fez aqui, muito obrigado pra quem participou, assistiu a transmissão, o seu Oriente Carreiras lá, teve um parceirinho com o emoji do cachorro, não sei nem se ele é vascaíno, mas ele mandou uma mensagem meio dúbia lá, pô, o cara mandou um superchat de 100 prata pra falar que eu sou um dos poucos vascaínos que ele respeita, eu não sei se ele é vascaíno não, porque pela mensagem que ele mandou, parece que ele torce pro outro clube, pô, mas valeu, obrigado pelo incentivo aí, um abraço e obrigado a todo mundo que assistiu a live lá. Eu comentei, cara, do jogo absurdo que o Andrés Gomes fez. O Andrés Gomes, ele tem uma característica, cara, que pra defensor, marcar ele é uma merda. Além dele ser muito rápido, ele é um cara que ele tem uma confiança nele enorme, porque ele pode até errar. Ele vai pro drible e perdeu a bola, dane-se, eu vou de novo. E vou de novo, sendo que ele tá mais até acertando os dribles do que errando. Que aí, meu amigo, aí vira um pandemônio. E ele tá construindo respeito dos adversários. Percebam que os adversários param na frente do Andrés Gomes e tem medo de dar o bote. Porque sabe que ele é muito rápido e muito liso. Se você entrar numa de dar bote nele, tu tem que acertar muito o bote. Porque tu dá o bote, ele vapo, te tira, meu amigo. Aí tu já ficou no meio do caminho e ele vai embora. Tem uma imagem no segundo tempo muito emblemática. Uma bola espirrada no meio campo, o Andrés Gomes domina, para na frente do Mateuzinho. E o Dorival, a câmera foca nele, ele vai, dá o bote. E o Gomes fica dançando. Aqui, ó, que o Mateuzinho vai. Vou nada. E ele fica dançando, o Gomes finge que vai pra esquerda, pula e volta, meio a lá Garrincha, né? Assim que o Garrincha pula a bola, né? Ele dá um kickzinho com o corpo, o Matheus balança, nisso que o Matheus balança, ele, puf, dá o tapa pra dentro e vai embora, irmão. É muito rápido. E ele é um dos poucos jogadores ambidestros. Os 2 gols do Vasco contra o Fluminense no Maracanã, no jogo de ida, meu amigo, é na canhota. A primeira ele para na frente do Samuel Xavier, balança, dá o tapa pro fundo, cruza rasteiro de canhota, o Nuno meio que trisca na bola ali, né, e o Ryan vem chutando e faz o gol. O segundo é aquela jogada que o Ryan vem driblando, dribla 3, o quarto dá uma porrada, ele cai, acha o Puma abre a bola no Andrés Gomes. Ele domina com a esquerda e com a esquerda mesmo ele já cruza assim com a mão, pro Verrete cabecear e fazer o gol. Então, cara, é uma M marcar esse moleque. Por que não, mano? Marca aí, dá o lado esquerdo pra ele aí, porque a esquerda dele é cega. Não, porra, dá pra ele o lado direito aí, que a perna direita dele é uma M, mano, não tem perna cega. Ele vai vir cortando pra dentro e vai chutar no gol, como ele quase fez o golaço contra o Fluminense e o Fábio fez um milagre. Hoje, de novo, ele veio rabiscando, e chutou e não conseguiu fazer o gol. Ou ele vai te balangar e vai pra perna, entre aspas, ruim dele, vai sair pra esquerda. Então é muito ruim marcar um jogador assim. E ele tá numa confiança, mano. Ele pega a bola, ele vai pra dentro. Ele pega a bola, ele vai pra dentro. Ele tá me lembrando um pouquinho o Arias. Só que eu acho o Arias mais refinado e um pouco mais forte. Não veloz, eu acho que ele ainda é mais veloz que o Arias, mas o Arias era um pouco mais forte e mais refinado, né? Mais inteligente até. Era mais um meia que joga pela ponta, mas com muita velocidade e mobilidade, do que um ponta-ponta. O Gomes não, o Gomes é ponta. Eu acho, inclusive, que ele tem um número absurdo de assistências no Vasco, tá faltando a ele um pouquinho mais de gol, que ele fez muito na MLS. Pega os números dele na MLS, ele fazia gol para um caramba. No Vasco ele tá mais servindo. Eu acho que ele tem que até ser um pouco mais fominha e olhar um pouco mais o gol, porque ele tem muita capacidade de fazer os gols, tá bom? Então ele fez um jogo impecável, o primeiro tempo dele foi melhor ainda. Outro jogador que, cara, cresceu na hora certa e mostrou a expectativa que tinha lá no momento da contratação, que no primeiro momento não se firmou e estava absurdamente mal e fora de forma, e agora ele começa a mostrar, ó, eu sou de fato aquele Thiago Mendes que a galera esperava e tentou trazer para o Brasil algumas vezes e não rolou. O Thiago Mendes já fez um bom jogo contra o Inter quando ninguém estava dando mais nada por ele. Eu até cheguei a comentar, ó, o Thiago Mendes até aqui foi uma péssima contratação, mas vamos dar os créditos para ele, porque ele pode passar o processo do Coutinho. Tem uma coletiva do Fernando Diniz recente que ele fala que ninguém passa ileso ao mundo árabe, e é verdade. Os jogadores que ficam 1 a 2 temporadas lá, treinam no ritmo mais baixo, jogam menos, treinam de noite porque de dia é muito calor. Não sei se o próprio jogador já vai pensando na grana e vai meio que levando a vida meio boa e Maria. Então, cara, o próprio Everton Ribeiro é um exemplo. Ele chegou muito badalado pro Flamengo ali, se eu não me engano, em 2015, 2016. E ele só foi
virar o Everton que todo mundo esperava do Cruzeiro na segunda temporada, porque ele estava voltando do mundo árabe ali meia bomba. Tá? Então eu acho que o Thiago Mendes pode ser um senhor reforço pro ano que vem, já mais adaptado, fazendo uma pré-temporada inteira. Hoje ele foi o dono do meio campo do Vasco. O que o Coutinho não tem conseguido fazer e assumir de responsabilidade e dar as cartas e falar, eu sou o Coutinho, me dá essa bagaça aqui, o Thiago Mendes, dentro do que um volante precisa fazer, na faixa dele, ele tem feito. O Barros é o cara mais de chegar, brigar, um pitbull mesmo, corre pra tudo quanto é lado, senta ali a ripa e não afina. Esse moleque é o coração do time do Vasco, mas o cara que organiza, que dá ritmo e não deixa de combater é o Thiago, cara. Inverte a bola pro lado, inverte a bola pro outro. A frieza dele me chama a atenção. Às vezes ele domina a bola, tá apertado, 2, 3, ele segura, tu fala, meu amigo, solta essa bola, pelo amor de Deus, tu tá numa faixa do campo perigosa, se os caras roubar, vai dentro do gol. Ele segura, protege, usa o corpo, às vezes finge que vai dar um drible, balanga o cara cai no drible de corpo dele, ele pimba, dá um passe e clareia a jogada. Dificilmente perde a bola, só tô sentindo falta dele, mas eu acho que ele vai precisar ganhar mais força e mais saúde para fazer isso, e é o Thiago do ano que vem, é um pouco mais de presença no ataque. Ele é o cara que organiza ali até a intermediária. Um volante precisa também pisar na área, fazer gol, chutar na intermediária, ou levar a bola até ali o círculo, a meia-lua, já numa fase mais quente, digamos assim, entre aspas, do jogo, mas é um processo. Para aquele jogador, horroroso que se apresentou nos primeiros jogos e o que ele tá jogando agora, ele fez 2 semifinais muito boas contra o Fluminense e hoje ele subiu até um pouquinho mais o nível, cara. Hoje os meus 2 melhores jogadores, se eu fosse escolher aqui, seriam Thiago Mendes e o Andrés Gomes, tá bom? Queria também fazer um elogio ao Léo Jardim. A gente ia pro VAR, tá? Em campo, a arbitragem ele deu o impedimento, mas eu não tenho essa convicção toda de que não o Yuri Alberto estava em posição legal, mas de que o Bidu estava em posição legal. Porque o Puma Rodrigues aqui na parte baixa da tela, ele estava numa posição ali que seria tipo o gol anulado do Ryan, que foi bem anulado, era só um pezinho na frente. Tem que ver a imagem congelada e tal, mas não foi necessário porque não precisamos disso. Porque o Léo Jardim falou, vai ao cacete, irmão, eu tô aqui para ser campeão e eu vou resolver essa parada. Cara, se o Vasco for campeão da Copa do Brasil no final do ano, olha, domingo agora, o Léo Jardim é um dos principais rostos dessa campanha. É decisivo nos pênaltis com o Botafogo, é decisivaço nos pênaltis contra o Fluminense, contra o Operário. E a defesa que ele fez hoje, quem assistiu a live, eu falei, é a do título. A gente foi campeão nesse lance. Cara, que defesa. Ele tá pulando pro outro lado, o Yuri Alberto, acho que cabeceia, né? Ou chuta, sei lá. A bola no contrapé dele, ele pulou pro lado errado e ele levanta o pé, cara. A bola ia no gol, ele tira de canela, cara, que defesa antológica. Lembra um pouco aquela defesa do Vitor com o pé, só que se eu não me engano foi um pênalti, né, contra o Tijuana na Libertadores. Então assim, tomara que a gente ganhe com tranquilidade no Maracanã, não precise que o Léo Jardim opere milagres no Maraca, mas se o Vasco ganhar do Corinthians no Maracanã domingo e sagrar campeão, dá pra colocar o Léo Jardim, se não já como ídolo do Vasco, mas encaminhando bem uma idolatria, cara. É um título pesado, é um título que se acontecer vem depois de um jejum, isso aumenta o tamanho do título, contra um rival que a gente só se ferra, e ele, cara, é muito decisivo. Ele praticamente não apareceu no jogo porque o Corinthians quase não levou perigo, mas na vez que precisou, ele fez defesa de goleiro campeão, defesa de goleiro de time campeão. Então, queria fazer esse elogio pontual ao Léo Jardim. Que defesa, cara. Que defesa. E elogio ao Léo Jardim, elogio o Thiago Mendes, elogio o Andrés Gomes. Tem uma crítica aqui que não dá para deixar de fazer. Paulo Henrique, meu amigo, o que está acontecendo com você? Tá lesionado? Tá jogando no sacrifício? Tá jogando com infiltração? Tem uma lesão e não vazou? Tá indo... amarra, a força e pisa campo, isso tá te atrapalhando. Eu tô torcendo pra ser isso, entre aspas, porque, é só um problema e daqui a pouco vai resolver, ele vai voltar a desempenhar, porque o Paulo Henrique tá irreconhecível, cara.
nervoso, atabalhoado, errando passe de 2, 3 metros, sem confiança nenhuma. Qual foi a bola que você viu o PH ir para dentro do adversário, dar o tapa, drible da vaca, vir costurando de fora para dentro, como ele cansou de fazer? E outra, eu falei muito isso, inclusive no Maracanã, para quem estava assistindo o jogo comigo. O Paulo Henrique não dá mais bote. O Serna tirou ele para M no lance que o John Kennedy, graças a Deus, chutou de canela, que ele para, balanga, dá um tapa para a direita e já corta para a esquerda e ele cai sentado. Ele não só tem sido driblado por facilidade, como ele não dá bote. Seja o Serna, o Soteldo, ou o Canóbio, que ele enfrentou algumas vezes no jogo passado, o jogador do Fluminense dominava a bola, ia caminhando na direção dele e ele andando para trás, só cercando. Ficava fazendo balanço, o cara balangava e tuf. E ele nem para chegar, na hora que deixar o cara tomar a decisão e ele chegar, nem isso. O PH não tá defendendo bem, não tá atacando bem. Infelizmente fez aquele gol contra. Até agradeci muito do Vasco ter passado, porque ele não merece. Não merecia ficar marcado numa eliminação pro Fluminense com um gol contra. Nem o Verratti também merecia ficar marcado por ter perdido aquele pênalti. PH, a gente confia em você, irmão. O que você não jogou essas semifinais desse jogo de São Paulo, se Deus quiser, você vai jogar o triplo do que tu... Vamos contar que tu tá guardando o teu potencial pra final. A gente precisa muito de você, cara. Precisa muito. Você é fundamental pro nosso time. Não sei, mano, se é mental, se você ficou preocupado, alguém cantou a pedra no teu ouvido, ó, tá na Copa, irmão, só não machuca. Se não machucar, a gente já testou, acabou. Tu tá na Copa. Pode ser. O cara tá, meu irmão, porra, eu vou no limitinho aqui, eu não posso machucar, não posso machucar. Não sei, irmão, vai saber. A gente nunca vai saber disso. Ele não vai chegar, ó, já me cantaram aqui que eu tô na Copa, só não posso machucar. Só que a bola que tu tá jogando, irmão, os caras vão falar, porra, será que era esse cara mesmo que a gente vai levar pra Copa? Porque o futebol que você tá jogando, irmão, se você aprende esse futebol na Copa do Mundo, a gente tá morto. A gente, seleção brasileira. Então queria fazer esse comentário, mas de novo, eu acredito em você, cara. A gente acredita em você, você é capaz. Vambora, pô. E o Ryan passou muito batido hoje, podia ter feito o gol da vitória do Vasco ali. O Andrés Gomes titubeou, demorou um pouquinho para soltar a bola, mas eu achei o Ryan apagado. Ele até tentou alguma coisa no primeiro tempo ali. Essa posição dele jogando de 9, isso é bom e às vezes não é bom. O próprio lance do Fluminense, como é que ele vem rabiscando e sai o gol, é ele aberto na direita, trazendo para dentro. O Ryan, quando ele fica preso entre os zagueiros ali de 9, 9, 9, tem jogos que ele passa, sim, batido. Quase não pega na bola, participa pouco. Eu senti falta do Ryan no jogo. E um título do Vasco passa muito pelo Ryan. Quem tem assumido até mais o protagonismo agora, pra mim, é o Andrés Gomes. Só que é aquilo, né, cara? O Ryan de ponta, ele é meio frouxo pra marcar. Hoje até, eu acho que por ser final, e ele tá com muita vontade, ele até vi ele aceso. Quando trocou ele, botou o Verratti de 9, ele foi pra direita, eu vi ele voltando, mais ligado. Mas eu não gosto muito do Ryan jogando de ponta, porque às vezes ele dá mole. O Nuno, por exemplo, que ofensivamente não fez nada de tão demais... O Nuno, cara, o Nuno fez um partidaço tático. O que o Nuno marcou, o que o Nuno fechou de espaço, o que ele incomodou e facilitou para que um volante tomasse a bola. O Vasco hoje, no primeiro tempo, fez o Corinthians sentir na pele o que o Fluminense fez com o Vasco lá, se eu não me engano... Não, já era o Zubeldia. Naquela primeira vitória do Vasco contra o Fluminense do Brasileiro. Vocês lembram que os 20 minutos iniciais o Vasco não conseguia jogar? O Fluminense dava a bola pro Vasco, mas eles iam marcar a gente lá em cima. O Vasco tentava sair, não conseguia. A marcação do Fluminense, um absurdo de encaixada. Eles batiam a carteira da gente ali. O Cano perdeu um gol cara a cara com o Léo Jardim. Um gol fácil de fazer até. Teve um outro jogador que roubou a bola, pum, na hora de fazer o gol, um jogador da gente travou o chute, acho que foi o Barros, deu um carrinho, alguma coisa assim. E hoje o Corinthians não conseguia jogar. A marcação do Vasco encaixada, a gente estava marcando lá em cima, não em cima exatamente da área, mas na intermediária o Corinthians não conseguia passar do meio campo.
Isso se deve muito à pressão que o Gomes e o Nuno fez nas beiradas e o Barros e o Thiago Mendes muito bem no centro do campo, tá? E a crítica que dá para fazer ao time do Vasco hoje, pô, rapaziada, é final, cara. Final é detalhe. A gente hoje tá aqui numa final feliz, mas se o Piquitito lá do Lúcio Acosta não escorrega e aproveita a paçoca que o Barros deu no Maracanã, a gente podia ter sido eliminado no tempo normal. Se o Fábio não faz os milagres que ele fez, não tinha nem pênalti, o Vasco tinha passado direto. Então olha como anda na corda bamba aqui, o sucesso ou o fracasso. É muito num detalhe. E poxa, hoje o Vasco foi superior, teve a oportunidade de fazer os gols e não fez. Teve uma jogada no segundo tempo, o Coutinho vem trazendo, o Andrés Gomes e o Ryan vão apontar para receber, o Coutinho dá um tijolo. Tem uma jogada que o Vasco recupera, gira, sai no Thiago Mendes, ele vai levando, o Ryan ameaça correr, ele dá, o Ryan não vai. Aí o lance ali do gol do Ryan que é bem anulado, porra, o Andrés Gomes segura a bola um pouquinho a mais, quando ele dá, o Ryan já tinha saído, pezinho impedido. É um detalhe desse, cara, pra ser campeão ou pra ficar pelo meio do caminho. Hoje, a gente quase tomou um gol numa bola parada ali e o Depay tava impedido. Detalhe, ponto de observação pro jogo do Maracanã que ficou muito claro hoje. Não sabemos qual é o futebol que o Corinthians vai apresentar, se eles vão jogar mais bola. O Corinthians não é também para pegar o jogo de hoje e, pô, esse aqui é o padrão pro jogo do Maracanã. O Corinthians jogou um partidaço, comeu o meio-campo do Cruzeiro no Mineirão. O jogo em São Januário também, eles fizeram isso com a gente. Então não dá pra achar que o jogo de Itaquera vai ser exatamente igual ao do Maracanã. O Vasco tem muitas condições de vencer, tô muito otimista pro título, mas não necessariamente os jogos serão iguais, tá? Então eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com a bola aérea, cara. O Vasco fez muita faltinha boba lateral, cedeu alguns escanteios tolo, e o Gustavo Henrique na cabeça é uma desgraça. Além dele ter 1,90 e porrada, ele cabeceia muito bem. Ele é um dos zagueiros aí mais artilheiro do Brasil. E o Vasco, toda vez que tinha essas bolas alçadas na área, meu amigo, era um sustinho. A gente quase tomamos um gol assim, que foi anulado, graças a Deus, bem anulado. Os 2 gols foram bem anulados. Então é isso, cara. Tô muito empolgado, tô feliz. Respeitem o Corinthians, não vamos entrar no clima de, porra, já ganhamos, somos campeão, jogo no Maracanã. Essas babaquices é pros outros, irmão. Os outros desrespeitam a gente, toda hora tira a gente pra nada, deixa os outros. A gente cacifa o título domingo, se Deus quiser o Vasco vai ser campeão, aí tu xinga quem tu quer xingar, tu zoa quem tu quer zoar, aquele teu amigo que perdeu o Mundial hoje, tu quiser botar pilha nele, aí é contigo. Tricolor botafoguense que tu eliminou, até domingo, bico fechado, pô, comenta coisa legal no Instagram dos jogadores, no perfil do Vasco, mas sem oba-oba, a gente precisa manter a concentração desses 3 jogos agora, pra gente ser campeão, e dá, eu já tava com alguma coisa sentindo no meu coração de que o Vasco ia ser campeão, mas mesmo assim, num cagaço do caramba desse jogo de São Paulo, e foi até... Nunca é 100% tranquilo, né, cara? É um final, você fica um pouco tenso. Mas foi muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. E se o Vasco manter a performance e ter um ajuste fino no acabamento final das jogadas, a chance da gente ganhar o jogo e ser campeão no tempo normal é muito grande. Tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Saudações vascaínas. Papai do céu, ninguém merece mais do que a gente, cara. Ninguém. O torcedor do Vasco precisa de uma felicidade. E só uma pitadinha aqui, o Pedrinho do jeito dele, tem um erro aqui, um acolá que é normal, mas o cara abriu uma recuperação judicial, botou os bens dele como garantia. Porra, o Vasco tá com salário em dia, porra, pagou o 13º antecipado, tá fazendo as coisas do jeito que dá pra fazer, a gente não tá cheio de dinheiro, pô, fazendo a coisa bonitinha. Do outro lado, os caras estão devendo Deus e o mundo. O Maicon agora volante. Eles pegaram já 2 ou 3 vezes por empréstimo do Shakhtar. Os caras não pagaram nem o empréstimo. Pô, um monte de escândalo saiu no jornal esse ano aí, de denúncia daqui e dali. Vou nem entrar muito nesse mérito. Eu sei que futebol tem zero justiça,
Mas mais um motivo pro Vasco merecer esse título, né? De um lado tem alguém tentando fazer a coisa certinha, mas enfim, futebol não dá pra levar, essas coisas nem sempre entram em campo, mas acho que a gente merece, tá bom? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e tô pronto, pai, tô pronto pra ver esse título do Vasco. Vambora!